Ser gay dentro da igreja, ser gay dentro, ou LGBT dentro de uma igreja evangélica, é constantemente você pedir a morte. Só que dentro daquele ambiente existiam pregações, existiam acusações, existiam humilhações. Você sai do armário pra você, mas você tem que entrar pras outras pessoas. Porque as pessoas não estão preparadas pra conviver com uma pessoa que é gay. Você abandonou o cristianismo. Abandonei. Como é ser um homem gay na igreja evangélica? Hoje trouxemos aqui menino Samuca, tudo bem? Que saudades de você. Saudade. Mas pra quem não te conhece, Samuel, quem é você e o que você faz? Bom, eu sou Samuel Gomes, o autor do projeto livre Guardião Armário, que inclusive entrará na sua terceira edição pela Companhia das Letras em 2020. E também tem um canal aqui no YouTube pra falar sobre aceitação, autoestima e falar sobre minha vivência. Então confiram lá, Guardião Armário. Ó, o card pro canal do Samuel vai estar aqui em cima dele, é só clicar pra conhecer. E o que eu quero saber agora é, qual que é a sua ligação com a igreja evangélica? Bom, eu sou da terceira geração dentro da mesma religião, mesma igreja evangélica na minha família. Eles são da Congregação Cristã no Brasil, eu até me aceitar e me assumir também frequentava essa igreja, saí de lá por conta de questões de sexualidade, não identificação com posturas que eles tinham e tal. Foi um processo bem complexo e solitário ser um homem gay dentro de uma igreja evangélica. Mas eu quero saber aí a ordem dos fatos. Você se desligou logo que você se descobriu como gay? Ou você se descobriu como homem gay, tentou continuar dentro da igreja evangélica e viu que não funcionava? Eu sempre fui pra igreja por conta da minha família sempre ir. Então não houve uma escolha minha de querer ou não frequentar aquela ou outra religião. Então eu comecei a ir desde pequeno, só que desde os 6 anos de idade eu sei que eu sou gay, mas assim, com a certeza de que eu gostava de outros meninos, mas não por eu já ter ficado e nada. Tipo, quando você é pequeno, que sua tia fala, e as namoradinhas, você vai lembrar de uma amiguinha ou outra. Eu lembrava dos meus amiguinhos, mas não podia falar. Só que essa pressão e essa ideia de se eu sou diferente dos meus primos, se eu sou diferente dos meus pais, isso é algo errado, porque a igreja diz que é errado, então eu vou entrar pra dentro da igreja. Então o que eu fiz, com 13 anos, me batizo dentro da igreja e eu vivo durante 10 anos da minha vida, dos 13 aos 23, muito focado. Mas assim, focado ao ponto de me tornar, sei lá, eu pregava na casa das pessoas, fazia visita. Você chegou a pregar? Ih, amigo, você não tá entendendo, eu era muito conhecido na região que eu frequentava. No entanto que quando eu me assumo, isso muito tempo depois, as pessoas pedem pra eu não frequentar ali a região pra que as pessoas não fiquem escandalizadas. É um termo que eles usam muito, tipo, você sai do armário pra você, mas você tem que entrar pras outras pessoas, porque as pessoas não estão preparadas pra conviver com uma pessoa que é gay. Pelo entendimento que eu tenho, eu sou católico, mas eu frequentei muitos cultos evangélicos, eu sou cristão no geral, estudo bastante a Bíblia, gosto bastante da Bíblia, acho um livro muito bonito. Pra você pregar, você precisa conhecer muito a palavra. Sim. Então você é um cara que estudou a palavra. Eu li a Bíblia no mínimo umas 3 vezes de cabo a rabo, justamente pra entender onde nela eu me encaixava. Mas uma coisa que a gente precisa ficar bem claro, que não existe apenas um livro sagrado no mundo inteiro, né? Existem centenas de livros sagrados e a Bíblia faz parte dessas centenas, né? E existe também um contexto histórico na qual ela foi escrita. E eu me baseio, ainda hoje, no que foi proferido da boca, por exemplo, daquele que a gente tem como o ser humano que veio pra cá pra tentar nos salvar, que é Jesus, e eu não encontrei em nenhuma parte ele falando alguma coisa sobre eu ser gay e eu não poder exercer minha fé. Só que dentro daquele ambiente existiam pregações, existiam acusações, existiam humilhações. Por exemplo, eu já passei dentro da igreja situações assim de presenciar pessoas que são um pouco mais afeminadas. E a gente já conversou sobre isso, de que homens héteros podem sim ser afeminados e isso não quer dizer que eles sejam gays. E aí, só por conta de ser um pouco mais afeminado, ser humilhado na frente da igreja inteira, falando que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E isso eu acho absurdo, porque se você acredita realmente num ser divino, ele vai te aceitar com tudo que você tem, com tudo que você é. Mas esse pensamento é o seu pensamento hoje? Hoje. Como é que era na época, assim? Como é que você via? Era horrível. Ser gay dentro da igreja, ser gay dentro, ou LGBT dentro de uma igreja evangélica, é constantemente você pedir a morte. Ser LGBT não é uma questão de escolha, é uma questão de demônio, alguma coisa que você vai lá, vou comer esse azeitona aqui e virei gay. Não existe isso. Isso é muito mais fácil se fosse, Exato, porque aí você só tiraria ele, não sou mais. Não é assim. Só que aí acontece o seguinte, existem, tipo, líderes religiosos que ainda acreditam que é dessa forma que funciona a sexualidade humana. E fazem os seus fiéis que não têm tanto
instrução acadêmica, histórica ou de vida mesmo, acreditar que aquilo que ele tá vivendo é um demônio, é uma possessão, é uma escolha, é um erro. E aí essas pessoas, como não conseguem se livrar desse sentimento, dessa vivência que mesmo não estando exercendo ainda acontece na vida dela, na vida que ela não expõe para as pessoas ainda acontece, seja no pensamento, seja lá vendo um pornozinho na internet, seja lá, sei lá, pensando em quem você tá gostando, ela começa a pensar que a única solução dela é morrer, é pedir a morte. Porque ela não se encaixa. Ela não se encaixa, não existe essa mágica de você vai dormir e acordar hétero, porque seria a mesma coisa de você dormir hoje e falar assim, amanhã eu quero acordar com o olho verde. Você consegue? Não. Ah, adoraria também. Exato, exato. Seriam vários superpoderes que a gente teria se realmente existissem superpoderes, né? E uma coisa que eu vejo muito louca, assim, e eu sou um nerd de história, assim, eu acho muito louco, que eu gosto de estudar como as coisas surgiram. Sim. A própria igreja evangélica, ela vem de Lutero. Exato. A ideia do protestantismo era, o catolicismo era tão engessado, Sim. ele era tão firmado em bases Sim. inabaláveis, que criou-se algo novo. Só que eu acho muito louco como a gente ainda não tem uma igreja cristã estabelecida que consiga entender as questões LGBTQIA+. Hoje em dia, existem até as igrejas inclusivas, que são igrejas que são protestantes também, ou neopentecostais, ou... Existem? Existem. Aqui em São Paulo eu já frequentei 2 ou 3, até como estudo antropológico, não para exercer minha fé, para enxergar como que eles lidavam com isso e qual que era a tradução que eles faziam bíblica para... Como é que é? Explica pra gente. Olha, eu vou falar primeiro de um olhar de quem tá lá pra ver o que as pessoas estão procurando lá. Tem muitas pessoas que estão lá, que foram expulsas de casa, que perderam seus empregos, ou muitas vezes que têm doenças incuráveis e que estão lá, assim como em todas as outras igrejas, buscando uma solução para aquilo que eles estão passando. E aí eles estão lá exercendo a fé. Da parte que eu vejo dos líderes, são pessoas que já tinham uma ligação com a espiritualidade muito grande e decidiram não largar essa espiritualidade. Ou a tradução que eles fazem da Bíblia é uma tradução muito mais inclusiva, então independente se você é transexual, bissexual, se você é gay, se você é lésbica, se você é hétero ou não, eles aceitam todo mundo. Então, não é uma igreja gay. É uma igreja que você vai encontrar todos os princípios de fé que você encontra numa igreja protestante, neopentecostal, mas dentro dessa igreja você vai encontrar pessoas que são LGBTs ou pessoas que estão dentro desse espectro aí da sexualidade que é muito mais ampla do que ser hétero ou não ser hétero. Por mais que eu hoje, sendo uma pessoa universalista... Você abandonou o cristianismo? Abandonei porque eu penso que a grama do vizinho tem que ser tão agregadora quanto a minha. Se eu chego hoje, com o trabalho que eu tenho online, e digo, olha, eu sou cristão, será que eu não vou estar barrando muitas pessoas que não são cristãs e que têm outras filosofias de religião e que têm outras visões de mundo pra eu ouvir o que eu quero falar? Então, tipo, já fui pra Turquia. Lá eles não acreditam no mesmo Deus, ou não existe esse tal Jesus. É outra pegada. E eu vou deixar de me comunicar com ele por conta dessa primeira trava, porque a gente sabe que por conta das questões mais culturais, se você fala que você é cristão pra uma pessoa que não acredita nessa fé, porque tem uma outra muito mais forte, você já tem um embate ali que você não consegue nem progredir. É difícil. Eu tenho muito isso, assim. Acho que a pessoa que assiste o canal fica muito chocada, assim. Tipo, quando eu falo que eu sou cristão, quando eu falo que eu acredito na palavra, quando eu cito alguma coisa de Jesus, quando eu cito a Bíblia, que a galera fica... O que tá acontecendo? A galera acha que eu sou ateu, assim. É uma coisa muito louca. Mas eu tenho muito, pra mim, uma questão de... Isso é uma coisa, assim, que é da minha vida. Eu sou... Cada um acredita no que quiser, cada um vive do jeito que quiser. Isso. Eu acredito muito no livre-arbítrio. Isso. E eu acho que isso é muito louco, né? Como é difícil a gente criar conversas. Eu vejo muitos amigos meus que eram de dentro da igreja, como eles não conseguiam ter conversas com pessoas gays, a partir de não conseguir conversar. É isso. E era como se fosse um outro mundo, como se tivesse um muro. Sim. Tipo, eu frequento ali, eu nem converso com o outro lado. Exato. E que pra mim era uma coisa muito louca, porque quando eu li a palavra, a parte da palavra que era mais da hora pra mim, era do mano que, velho, que colava lá com a galera que tinha lepra. Exatamente. Tá ligado? Que era a galera que colava com as putas. Exatamente. É mais fácil, meu. Exatamente. Um pobre passar no reino dos céus do que um rico, sabe? É mais fácil passar um elefante num buraco de agulha do que um rico no portão do céu. Essas pessoas que hoje, os que dizem que são cristãos, estão rechaçando, estão tirando de suas casas, estão expulsando, estão dizendo até através de oportunidades políticas, porque acabam conseguindo espaço e falar, não, tem que bater mesmo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, acabam não entendendo que se realmente hoje a gente vivesse no mesmo período que esse mano
humano, Jesus estava ali, ele ia colar com a gente. Por quê? Porque são essas pessoas que são mais marginalizadas, que não têm acesso à saúde e educação como a grande maioria dos privilegiados, que acabam sofrendo muito de depressão, que procuram se reinventar todos os dias para permanecer vivo e feliz, sabe? Eu acho que as pessoas acabam não percebendo o quanto que elas estão fazendo mal por não abraçar, por não conversar. E eu acho que o seu ato é ainda mais cristão, mesmo você não tendo hoje uma frequência, talvez, assídua na igreja, do que muitos que estão lá de domingo a domingo. E muitos que estão dentro da igreja não tem isso. Eu acho muito louco, eu gostei muito desse papo, fico muito feliz, sempre feliz de trazer você aqui. Eu fico muito feliz. Você que chegou até aqui nesse vídeo, queria deixar só um recado final aqui, que eu realmente acredito. Jesus é um cara muito maneiro, fã-clube dele que estraga tudo às vezes. E aproveita que você chegou até aqui, ó. Clica no vídeo que tá aqui no meio, que com certeza você vai gostar. Se inscreve no canal do Samuca que tá aqui. E se você ainda não é inscrito no manual, é só clicar no botãozinho aqui. E é nóis. Valeu!